Muitas vezes, quando alguém percebe que eu sou ateu, vem com uma pergunta do tipo: em que ano nós estamos? Em que ano nós estamos? Aí eu falo: 2024. 2024 depois de quem? Depois de quem? Aí eu vou e falo: depois de Cristo. A pessoa: tá vendo? Tá vendo? Aí eu vou e falo para a pessoa assim: olha, essa contagem de tempos foi criada no ano 525 por um monge. Foi criado através do Anno Dominis. Um monge propôs a criação do Anno Dominis como o ano do Senhor, em latim, Anno Dominis. E daí foi feita uma proposta básica na época, né, para que se dividisse a história em AC e DC. Esse calendário não é usado por todos os povos do planeta. Não é não. Foi em 1582 que Gregório XIII criou o calendário gregoriano, suplantando assim o calendário anterior, que era o calendário juliano. Esse calendário gregoriano, dividindo o ano em semanas, dias e meses, seguindo a trajetória do planeta em torno do Sol. Beleza, isso posto, as siglas AC e DC, que são a divisão do marco histórico do Anno Dominis, prosperaram porque a igreja se ligou às forças militares de Roma, num período que foi chamado de Santa Inquisição. A Santa Inquisição da igreja perseguiu de forma brutal qualquer pensador, cientista, físico, alquimista, biólogo. Nessa época, as pessoas eram torturadas pela igreja, obrigadas a aceitar Jesus. Os jesuítas mataram mais pessoas do que o Holocausto nazista. E se considerarmos que houve a participação do Vaticano no nazismo, esse número dobra. A Santa Inquisição da igreja perseguia, torturava, queimava em praça pública. Quando os países europeus começaram a dominar outros povos na África, na Ásia e América, essa gente sofreu na mão dos jesuítas. Eles queriam impor a tradição cristã a qualquer custo, na porrada, na facada, na bala, no fogo. O povo era tão sem vergonha que se uma mulher nascesse muito bonita, era chamada de bruxa e queimavam ela em praça pública. A menos, é claro, que ela fosse princesa, um membro da realeza. Se a mulher fosse ruiva, fogo nela. Tanto que mulheres que tinham filhas ruivas escondiam os cabelos até a velhice, com medo de matarem a filha pelo simples fato de nascer ruiva. Hoje, as religiões cristãs pregam que são paz e amor. Mas como é que vem paz e amor de um passado tão cheio de sangue? Como esse período de Santa Inquisição atrasou os avanços tecnológicos desse planeta em 1500 anos. Se não fosse a participação da igreja no processo, nós hoje já estaríamos com colônias em Marte, Lua, na Lua Europa, Titã e Nereida, no mínimo. Mas não, olha o tanto que o povo é lerdo. O sinal abriu, eu fiquei ali, eu vou, não vou, eu fui, e agora que começaram a acelerar. Mas essa sigla AC e DC foi uma criação de um monge. Chegou e falou: gente, que ideia legal, vamos dividir o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Na época, essa datação não era seguida pelo mundo todo, não. Começou a se espalhar no período das cruzadas, notadamente as cruzadas bizantinas, que foi um período em que o clero romano, o Vaticano, apreendia todo tipo de material religioso que era encontrado. E isso hoje se encontra em poder do Vaticano. Nesse tempo das cruzadas, eles impunham que somente o que era ensinado pelos sacerdotes estava correto. Na Itália, houve um evento histórico que era de Francisco de Assis, uma pessoa que era um pregador e não concordava com a tradição da igreja. Existe um filme italiano chamado Francisco de Assis, e ele fundou a sua própria igreja, foi várias vezes espancado e torturado,
pelo clero, porque na tradição da liturgia apostólica romana, ele teria que frequentar uma escola para padre e só depois poderia ensinar religião. Esse filme Francisco de Assis está disponível para visualização no YouTube e em alguns outros sites. É muito esclarecedor sobre como que a igreja torturava. Não era pouco não, viu? Então, qualquer pessoa que hoje vier com esse jargão decorado e sem nenhum tipo de respaldo do estudo e da pesquisa, eu esclareço que AC e DC foi criado por um monge, mas o mundo, principalmente o mundo ocidental, foi obrigado a seguir isso, porque senão morria queimado em uma praça. A igreja se tornou um braço armado, porque se ligou com as forças armadas romanas. Quem tinha arma, quem podia matar, torturar. Todas as vezes que o Estado e a igreja se unem, a merda é total. Então, esclarecendo a essas pessoas desinformadas sobre estarmos no ano 2024 depois de Cristo. Isso é uma criação da igreja e foi difundido assim que a igreja se juntou ao braço armado do Estado. Porque senão, hoje nós teríamos outro calendário, tá? É apenas explicando o que aconteceu para que cheguemos nesse calendário gregoriano que seguimos hoje, onde o ano Dominis é o ano 0. Só que temos um pequeno porém aí. Segundo os relatos bíblicos, o Jesus, ao nascer, foi perseguido por Herodes Agripa, o responsável de Roma lá na Palestina, naquele tempo. Perfeito, só que tem um porém. Estamos no ano 2024. Se voltarmos 2024 anos no passado, onde seria o ano do nascimento do Jesus, Herodes já estava morto. Ele teria morrido anos atrás, viu? Então, mesmo que estejamos seguindo hoje esse calendário criado por um monge no século V, este próprio calendário está errado. E o Herodes, ele realmente morreu, foi 4 anos antes. Então, se houve uma perseguição, estamos no ano errado para que se considere o ano Dominis, o ano do Senhor. Podem lá pesquisar, gente, mas não pesquisa na Bíblia, não. Pesquisa de fontes direto de onde vem os bois. Por que vocês não vão nessas fontes que são fontes históricas? Mesmo porque na Bíblia não vai estar escrito que ele morreu 4 anos antes do que se fala, não? É isso. Herodes, ou Agripa. O suposto responsável pela perseguição ao rei dos judeus. Herodes existiu, mas são pouquíssimas citações fora da Bíblia que tratam de um Jesus. Numa delas, uma carta de Pôncio Pilatos ao imperador em Roma, ao César. Todo o restante é apenas evangelhos, só que tem um porém. Vocês já perceberam que todo mundo que foi escolhido para ser apóstolo, os nomes são europeus. Não são nomes hebraicos, não. Até mesmo o pregador que antecedeu o Jesus, que foi o João Batista. João Batista, esse nome não é hebreu, não. É um nome português. Nunca se perguntaram isso, não? O motivo dos nomes dos apóstolos, nenhum, sem exceção, ser hebreu. Mas lá não se falava hebraico. Os nomes não eram hebraicos. Algo de errado não está certo aí não, hein? Mesmo porque não se encontra nenhuma única versão de evangelho original, escrita pelo dono do boi, tipo o Evangelho de Mateus. Um evangelho escrito pelo Mateus, não acha. O que se acham são evangelhos que foram escritos por alguém
baseado na história contada pelo Mateus, pelo Marcos. É loucura, hein? Ao Vaticano não há desculpa, porque se tinham o poder armado ao seu favor para poder perseguir abertamente as pessoas e matar queimadas nas praças, não se justifica não terem em mãos evangelhos originais. Justifica não, viu? Porque em vários museus do mundo existem achados arqueológicos de outros povos que são muito mais antigos, achados verdadeiros. Um deles, um exemplar legítimo da epopeia de Gilgamesh, que foi encontrado na biblioteca de Assurbanipal, em Nínive. Um exemplar original. Não justifica que Roma não tenha nenhum único exemplar verdadeiro de nenhum dos apóstolos. Apenas livros que foram escritos depois. Interessante. Muito interessante. Então, em relação a estarmos no ano 2024 depois de Cristo, quando algum ateu disser isso a vocês, entendam que ele não está aceitando nenhum Cristo ali não. Ele está apenas descrevendo o resultado histórico de uma imposição feita pela igreja lá atrás, no passado. Mas não se preocupem, muitos ateus, se tivessem nascido naquele tempo, teriam sido mortos, queimados numa praça, porque não iam aceitar os absurdos que se pregava como verdade.